graça do Senhor Jesus esteja com você. Bem-vindo ao canal Dia a Dia com Deus. Eu sou o Wilson dos Santos, evangelista, e trago um assunto interessante, o qual preparei para você. Chama-se O Terceiro Céu. É o título do assunto que eu vou tratar a partir de agora. Mas primeiro eu quero orar, como eu faço nos meus vídeos, e espero que você também possa participar dessa oração, deste momento. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos fazer a tua vontade, divulgando o Evangelho de Cristo às pessoas, para que todos nós estejamos preparados para a volta do Senhor Jesus. Peço que esteja conosco, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O terceiro céu. Na carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo fala de um terceiro céu. Você já ouviu falar sobre isso? Se não, neste momento eu irei abordar esse assunto que eu achei muito importante, se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, né? No capítulo 12, versículo de 1 a 4. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões, revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que é o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Interessante, né? Paulo está falando de um homem que esteve, né, no paraíso, no terceiro céu, e ali ouviu palavras inefáveis. Quais são essas palavras que o homem ouviu? A Bíblia não deixa claro quais as palavras que ele ouviu, mas sabendo que devem ser palavras agradáveis, palavras maravilhosas, que o impressionou o apóstolo Paulo, né? A ponto dele falar sobre esse homem, que para ele achou muito importante escrever nessa carta aos Coríntios, informando aos Coríntios essa experiência, né, desse homem ao ouvir palavras celestiais. Ora, se essas palavras que o homem ouviu não é lícito falar, é porque não quer dizer que essas palavras sejam más, ou sejam palavras que ninguém pode ouvir, exatamente porque são palavras que são difíceis de serem explicadas. O apóstolo achou maravilhosa demais, né? E ele, como ele ficou muito impressionado com essas palavras, ele falou que não é lícito falar, porque quando se trata de coisas espirituais, muitas vezes não existe assim uma fala humana capaz de explicar tudo que Deus tem revelado aos seres humanos, as maravilhas do teu amor, do teu poder. Então, essa grandeza das coisas de Deus é impressionante aos seres humanos. Os mais curiosos procuram desvendar este texto, né,
sobre o que o homem ouviu, que Paulo achou por bem falar, mas só que baseia-se em especulação, porque a Bíblia não diz realmente o que ele ouviu, mas sabe que é coisa interessante, coisas maravilhosas. Eu estava pesquisando sobre a palavra inefável e vi que realmente o dicionário vem trazendo esta informação, que se trata de um adjetivo de dois gêneros, que quer dizer beleza, indigível, indescritível, que causa imenso prazer. Segundo a Bíblia, já está relacionada com as coisas divinas, com o perfeito e com a beleza que não pertence ao plano terreno, mas sim o plano celestial. Então são coisas que nós não sabemos, mas podemos entender que além do céu que conhecemos, que é o céu atmosférico, existem ainda mais dois céus acima do nosso. E nós vamos viajar até chegarmos ao terceiro céu. E vamos começar essa viagem desde já. Estamos juntos, vamos juntos nessa viagem. Vamos viajar até chegarmos ao terceiro céu. Para chegarmos ao terceiro céu, onde habita Deus, os anjos e seu Filho Jesus, temos que passar por dois céus antes. E a próxima parada é Gênesis, capítulo 1, versículos 6 a 8. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. Aqui está falando da criação de Deus. Ele criou os céus. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. E quando fala aqui da expansão, se fala no dicionário, expansão significa expandir, dilatar. Interessante entendermos que é o nosso planeta, que começa, de acordo com Gênesis, né, capítulo 1, abordando ali o primeiro céu, o céu atmosférico, né, aonde o ar corre, né, livremente, o oxigênio, né, do qual nós precisamos para a nossa sobrevivência. Depois de 70 quilômetros de altitude, não há mais oxigênio. Acima do céu, onde ficam as nuvens carregadas de águas que evaporou da terra, então essas águas formam as nuvens, evapora-se e transforma-se em nuvens carregadas de água, que por ação de relâmpagos, ela cai sobre a terra em forma de chuva abundante. Interessante que Deus, ele tem tudo planejado para o nosso bem-estar neste planeta. O céu atmosférico é descrito pelo profeta Jeremias, no capítulo 10, versículo 13,
Dando ele a sua voz, logo há rumor de águas no céu e faz subir os vapores das extremidades da terra. Faz os relâmpagos para a chuva e do seu tesouro faz cair o vento. Que maravilha de Deus, né? Deus que tem o poder para controlar a natureza. Ele criou a natureza e controla a natureza para o nosso bem. E essa natureza está a serviço de todos nós. Deus tem um controle sobre todas as coisas. As nuvens são levadas pelo vento para uma determinada região, né? E com a ação dos relâmpagos, como eu falei, há abundante chuva na terra. É claro que existem, né? Existem lugares que não há abundância de chuva devido ao desequilíbrio causado na natureza pelo próprio ser humano mesmo. Desmatamentos, né? Traz um problema muito grande na natureza. As fontes das águas secam-se e aí nós não temos a água potável, a água tão importante, tão necessária para a sobrevivência de cada um de nós, seres humanos. Os animais dependem dessa água, as plantações, né? As florestas, né? Se alimentam da água também. A água é vida. E quando alguém destrói essa vida, causa desequilíbrio na natureza. Lá em Isaías 55, versículo 10, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam mais, regam a terra e a fazem produzir, brotar, dá semente ao semeador e pão ao que come. Amém. Graças a Deus, né? Que nós temos as provisões de Deus para nós. Eu estou começando a gostar desta viagem. E você? O que você acha desta viagem? Se você está gostando desta viagem, então vamos falar mais sobre a atmosfera terrestre, né? Porque a viagem é longa e nós não podemos ficar calados o tempo todo. Então nós precisamos conversar sobre aquilo, a grandeza de Deus, né? O poder maravilhoso desse Criador que proveu para todos nós, né, essa maravilha. Enquanto nós estamos viajando, podemos contemplar pela janela as belezas que são das mãos do Criador, a natureza, as florestas, os riachos, as cachoeiras, os animais ali pastando, as aves, né, voando de galho em galho, cantando seus lindos cantos, né, para alegrar o ambiente. Tudo isso Deus trouxe para o ser humano, para que a vida fosse mais feliz. Mas o ser humano, ele procura destruir essas coisas que é tão necessário para nós. Agora, o que é a atmosfera? A atmosfera é um escudo para a proteção da Terra do frio interplanetário. Eu estou falando de outros planetas, que é de 200 graus centígrados. A atmosfera protege das radiações do Sol, que, caso contrário, destruiria o planeta.
o planeta aqueceria muito com a ação dos raios solares e produziria doenças nos seres humanos. Essa radiação que vem do Sol, que atinge a Terra, né, é muito grande. Agora, no caso de 200 graus centígrados, poderia também causar um congelamento no planeta, formando montanhas de gelo. Também os seres humanos morreriam também pela ação do gelo. E a atmosfera protege, é um escudo que protege o nosso planeta, tanto do frio intenso dos planetas, que esfriam muito, né? E esses frios espalham por meio do espaço, né? Chegando até nós. E também por meio da ação solar também. Os raios solares poderiam produzir cânceres, né, nos seres humanos. Secariam os rios, então até o mar, que é uma imensidão, né, de água, né? Toda parte, você olha, é água, né? Você viaja quilômetros, né? E é muito, é imenso mesmo o oceano. Mas aí secaria, porque o Sol ele tem um calor imenso e o escudo terrestre que se encontra na atmosfera, esse escudo protege o nosso planeta da radiação. A camada de ozônio, né, que se encontra, controla, né, a quantidade de raios solares que entra em nosso planeta. E essa camada de ozônio, ela foi prejudicada pelos gases que eram soltos, né, pelas indústrias, pelos automóveis, pelas queimadas na floresta, e isso aí tem prejudicado muito a proteção que o planeta tem. Agora é triste sabermos que essa ação é uma ação irresponsável, né, dos homens, que isso poderia ter sido evitado se houvesse consciência do meio ambiente. E há discussões acerca do meio ambiente e muitos estão chegando ao bom senso que precisam realmente proteger o meio ambiente, usando um ambiente em que nós vivemos de uma maneira responsável e de uma maneira também que não venha maltratar o ambiente. Então, se nós usarmos aquilo que nós temos ao nosso dispor de uma forma sustentável, né, com sustentabilidade, é claro, nós vamos ter sempre a natureza ao nosso favor. Mas a natureza, ela não é Deus. A natureza, ela veio das mãos de Deus. Mas o único que deve ser adorado não é a natureza, é o próprio Deus, o Criador da mesma, né? Então tem pessoas que acham que a natureza, ela precisa ser adorada. Não, a natureza não é Deus. Deus não está em cada coisa da natureza. Isso seria panteísmo. E nós cristãos não acreditamos em panteísmo. Acreditamos sim no criacionismo, na criação de Deus, no poder desse Deus que controla todas as coisas. A natureza ela é controlada por Deus. Deus tem o domínio sobre tudo. Não é a natureza que domina Deus, mas sim é Deus que domina a natureza. Então isso precisa ficar claro, que nós não precisamos adorar a natureza, nós precisamos adorar o Criador dela. Agora nós precisamos respeitá-la. Respeitar é algo interessante, está dentro da educação ambiental. Você precisa ter esse bom senso para aceitar que o ambiente saudável é um ambiente que
o ar é puro, as águas também são águas puras para a nossa sobrevivência, a alimentação também é livre de tudo aquilo que é poluente. Isso faz bem ao nosso desenvolvimento físico, mental e nos ajuda também na parte espiritual. Estamos no primeiro céu, o céu atmosférico, mas estamos agora saindo do planeta Terra e estamos entrando agora no espaço sideral. Esse é o segundo céu, o espaço sideral, aonde se encontra planetas, estrelas. Então nós podemos contemplar as estrelas. Quando nós viajamos numa nave espacial, é claro que nem todos, né, têm esse privilégio de viajar numa nave espacial, mas eu posso imaginar aqueles homens, né, que viajaram, né, na nave espacial e viram a beleza da grandeza de Deus, né? E eles puderam contemplar essa natureza bem de perto, né? Jó capítulo 38, versículo 31. Lá Deus se apresenta a Jó e agora revela para Jó a grandeza do seu poder. Ou poderás tu ajuntar as delícias das 7 estrelas, ou soltar os cordéis do Órion. Veja que conhecimento maravilhoso que Deus estava passando para o patriarca Jó. Jó tinha saído de uma terrível enfermidade, né? Passou-se o tempo da sua enfermidade, Deus agora estava restituindo tudo a Jó, né? Aquilo que ele perdera por meio de Satanás. Satanás tirou tudo dele, mas Deus lhe deu em dobro aquilo que Satanás roubou de Jó. Até a família, né? Satanás roubou, causando um grande sofrimento ao patriarca. Mas agora Deus mostra para ele que acima do poder do inimigo está o poder de Deus, que domina tudo. Então ele mostrou para Jó o grandioso poder em suas mãos, nas mãos de Deus. E Jó ficou maravilhado. E ele disse assim: eu falei de coisas que eu não sabia, mas tão grandiosas para mim. Realmente são coisas grandiosas, que muitas pessoas gostariam de estudar, de observar, de entender as maravilhas do universo. E isso está disponível aos estudos científicos, mas nem tudo pode ser estudado na íntegra, porque o ser humano não tem ainda o poder de alcançar essas distâncias anos-luzes para conseguir os planetas mais distantes. Existem planetas a milhares de anos-luzes no universo, porque nós não sabemos a imensidão desse universo, é muito grande. Até chegarmos ao paraíso de Deus, chegarmos ao céu, ao terceiro céu, precisamos percorrer uma longa distância que só seria permitido pelo poder de Deus. Mas o povo de Deus, o povo que ele comprou por meio do sangue de Jesus, foi derramado na cruz por cada um de nós, nós vamos sim conhecer os planetas que Deus criou, que estão milhões de anos-luzes, planetas distantes, coisa impressionante que todos os cientistas gostariam de conhecer, mas ainda não é
lhes dado esse conhecimento. Não existe na Terra um telescópio, né, para essa observância, para que a sua visão pudesse ser mais avançada ainda. Mas o povo de Deus serão, né, o povo que vai conhecer as maravilhas desse grandioso Deus. Viajarão pelo espaço, sem precisar, é claro, de uma nave espacial, porque terão poder que vem unicamente de Deus para ter este conhecimento. Nós não vamos ficar no céu ali parados, sem fazer nada. Nós vamos percorrer o universo, estudar as grandezas de Deus. Primeiramente, nós vamos estudar o plano maravilhoso da salvação, que todos os anjos gostariam de penetrar cada vez mais nesse grande amor de Deus para conosco, nos provendo aquilo que mais precisávamos, que é a salvação em Cristo. Jesus veio e morreu quando nós éramos ainda pecadores. E isso precisa ficar bem claro na nossa mente, que a nossa salvação ela está garantida por meio de Jesus, que deixou o terceiro céu e veio a este primeiro céu, abaixo do céu, né, das nuvens, e viveu entre os homens, transformando-se em um homem sofredor, um homem simples, cheio de amor, de misericórdia, dando-nos o exemplo de que temos que fazer o mesmo, amar os nossos semelhantes, abandonarmos o orgulho, a inveja, o egoísmo e aceitar o plano de Deus para nós. E assim nós estaremos caminhando para esse lugar maravilhoso, a Canaã celestial. Uma certa vez, Napoleão Bonaparte, navegando no mar Mediterrâneo, com 40 mil homens e 500 navios em direção a Alexandria, no Egito, olhava o céu estrelado. Seus oficiais e alguns cientistas que não acreditavam em Deus e tinham argumentos para contestar a existência de Deus. Então, certamente, estava contestando ali, né, a grandeza de Deus, dizendo que Deus não era o criador do sistema solar, né, não era criador dos planetas, né? E Napoleão, para a surpresa deles, Napoleão disse afinal: senhores, vossos argumentos são engenhosos, mas quem fez tudo isto? Olha para os céus, quem fez tudo isso? Vocês poderiam me explicar? Não houve explicação. Por que não houve? Porque não tem como a pessoa explicar as grandezas de Deus se não tem familiaridade com Ele. Se a pessoa não é amigo de Deus, não conhece a Deus, jamais pode falar sobre Deus. Você só fala de alguém que você conhece. Então eles ficaram emudecidos, né? Mas nós cristãos, nós não iríamos ficar calados. Qual seria a nossa resposta? Para ser é verdade. Quem criou todas essas maravilhas foi o próprio Deus, o Rei do Universo. Mas ele, além de ser Deus, ele também é um ser que nos ama. É um ser que está sempre presente na hora da nossa necessidade, procurando
nos ajudar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Esse Deus está nesse momento com você, para fazê-lo entender que você precisa dele para a sua sobrevivência, tanto física como espiritual, porque Deus está lhe dando neste momento esta informação através desse vídeo. E nesse momento que você está me ouvindo e assistindo o vídeo, você está respirando o oxigênio que Deus tão bondosamente lhe deu. Então é o momento de você refletir, de todos nós refletirmos como nós somos necessitados desses benefícios que Deus tão bondosamente nos concede, sem que nós merecemos, porque nós nos tornamos pecadores. Mas Deus, ele se tornou nosso Salvador. Amém. Isso é muito interessante, entendermos o plano de Deus para a nossa vida, para a minha vida e para a vida de todos os seres nessa terra, seres criados por Deus. Chegamos afinal no terceiro céu. Amém. O céu de Deus. Todos os céus são de Deus, mas esse é o céu onde habita Deus. Milhões e milhares de